Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Hoje é dia 4 de novembro, são 15h30, nós estamos começando o Momento Bom Samaritano, né? Estamos no primeiro momento, o momento onde a gente faz a acolhida das pessoas, então vou esperar as pessoas chegarem, né, para recebê-los, cumprimentar cada um, né? E aí depois a gente faz a reflexão sobre o evangelho de hoje, tá? Né? Acho que é importante que a gente faça esse momento de acolhida, né? Vamos esperar as pessoas chegando, né? Até porque uma coisa que eu já aprendi durante essas várias e várias lives que a gente tem feito, né? É que as coisas vão indo, né? Elas vão passando dia a dia, né? Não é uma coisa que surge assim. Então tem que esperar o povo chegar. Oi, Carla, paz e bem, como é que você está? Então tem que esperar as pessoas chegarem, né? Estava falando isso, Carla, que a gente tem que esperar as pessoas chegarem. Não dá para a gente começar a live correndo, não, né? Nas minhas primeiras lives eu comecei assim, sabe? Oi, paz e bem, Fátima. Quando eu comecei, eu começava assim. Deu 15h30, oi, bom dia. Aí depois eu descobri que não adiantava, eu tinha que esperar o povo chegar, né? Faz parte do aprendizado, né? Tem um monte de coisa que eu aprendi até com esse negócio de fazer live até agora, né? É uma coisa assim meio complexa. Mas a gente vai tocando, né? A gente vai preparando, né? Mas é assim mesmo, se a gente não tentar, a gente não faz, né? Então, estamos no primeiro momento, né, para a gente organizar as coisas, né? Djalma, Doraci, paz e bem. Djalma, eu mandei um áudio para você pelo WhatsApp. Dá uma olhada, vê se tá bom, se consegue resolver a questão. Aproveita a live para resolver os assuntos da paróquia, pessoal. É gozado isso, né? Deixa eu falar com vocês. A Glória, a nossa paroquiana, ela continua internada no CTI e o pai dela também está internado no CTI. Os dois estão com Covid, né? Tem o João Pedro, seminarista, que está com um quadro de uma infecção generalizada, a informação que eu tenho, que não tem nada a ver com Covid, tá? Então, vamos rezar por esses três. Não sei se tem mais algum pedido de oração, né? Oi, Maria Alice, paz e bem. Né? Então, vocês viram? Vocês conheceram ontem Martinho de Lima, né? Hoje tem um outro, Borromeu. Alguém sabe quem é Borromeu? São Carlos Borromeu, hein? Santo de hoje. Paz e bem, Maria Alice. Né, vamos acompanhar as coisas, né? Já foi do sino para a mesa? Vamos seguir em frente. As coisas são... Estamos aí, né?
Eu prometi para falar para vocês que a leitura que eu não ia mais falar, a leitura de hoje é interessante, porque eu falo todo dia, né? Então eu estou aqui me esforçando para não falar que a leitura de hoje é interessante, sabe? Estou me esforçando, né? Mas ela tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, sabe? Né? Então a gente fica aí nas coisas, né? Estamos todo mundo aí nesse momento, e por incrível que pareça, tem a ver. Né? É que as pessoas não notam às vezes isso. Né? Então a gente fica. Né? Oi, paz e bem, Fátima, tudo tranquilo? Então estou aqui na minha organização. Hoje, tá? Né, a me entendeu que está tudo bem. Né, entrou mais alguém? Bem, tranquilo? Bom, vamos começar, pessoal? Vamos nós? Vamos lá. O Senhor esteja convosco. Ele no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com o outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens pode enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Oi, reis, paz e bem. Né? Sabe, pessoal, essa leitura, a gente tem que tomar cuidado com ela. Porque algumas pessoas, elas vão fazer algumas leituras erradas dessa coisa, né? Então aqui tem o famoso ponto, né? Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. E aí tem um tal de, cada um tem que carregar a sua cruz, cada um tem que carregar a sua cruz. Sabe, pessoal, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de leitura, né? A gente tem que tomar, assim, tem que ter um pé atrás, tá? Por quê? Porque as pessoas, às vezes... Oi, Diane, paz e bem. Porque as pessoas, às vezes, fazem uma leitura muito fundamentalista. Né? Muito ali é isso, tem que ser aquilo, eu penso assim. Está escrito isso, né? E aí, pessoal, a gente tem que tomar cuidado, né? Por que eu digo que tem que tomar cuidado? Porque, por exemplo,
Se eu for fazer essa leitura muito, assim, ao pé da letra, aqui no versículo 26 está dito assim: se alguém não vem a mim e não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Espera aí, Jesus está dizendo que a gente não pode valorizar a família da gente? Jesus está dizendo que a gente tem que ignorar pai e mãe, abandonar os tios, os primos, os irmãos, deixa a mulher para lá, é isso? É isso que Jesus está dizendo. Entendem? Por exemplo, Djalma e Doraci, que são da Pastoral da Família, acho que deram um pulo lá no teto quando eu fiz essa pergunta. Né? Porque o problema é que as pessoas querem fazer a leitura muito assim, literal, quando interessa para elas. Mas quando não interessa, elas... Não, peraí, vamos interpretar isso. Né? A gente tem que parar com isso, a gente tem que dizer assim, eu preciso entender o que está escrito aqui. Né? Então, assim, acho que a primeira coisa que a gente tem que ter muito claro é o seguinte: Jesus traz o reino ao mundo. Ele veio ao mundo para salvar o mundo. Tá? E quando isso é dito na Bíblia, né? Bernardo, onde está isso? No prólogo de João. No princípio era o Deus, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Se lembram disso? Está lá. Né? Jesus coloca alguma condição. Ele vira e fala assim: olha, eu vou salvar o mundo, eu vim para salvar o mundo, mas eu só vou salvar quem for alto, eu só vou salvar quem for bonzinho, eu só vou salvar quem for bonitinho. Não. Ele vira e fala assim: eu vim salvar o mundo. Né? Então, a salvação nos é dada absolutamente de graça. Né? Não tem mérito nenhum. Né? Jesus salva as pessoas, não é por mérito, é por amor. Ele vira e fala assim: eu amo as pessoas, eu vim ao mundo porque eu amo e eu vim salvar todos. É geral. Tá? Só que aí ele coloca uma questão. E essa é a questão que é complicada para as pessoas às vezes entenderem. Né? O que ele está dizendo aqui quando ele fala assim: olha, se você não se desapegar das coisas, você não vai conseguir ser meu discípulo. Porque a verdade é o seguinte: o reino nos é dado por amor, mas a opção de seguir Jesus é uma opção radical. É uma opção que nos leva, né, a ser assim, radicais mesmo no sentido assim de nós vamos fazer isso, nós vamos mudar a nossa vida, nós temos que repensar a nossa história. Né? E aí é complicado, porque toda vez que eu falo que a gente tem que mudar a nossa vida, repensar as coisas, as pessoas centram no pequeno. Elas ficam assim: ah, não, eu vou repensar a minha vida, então eu tenho que ver qual é a roupa que eu vou vestir, eu tenho que ver que filme eu vou ver, eu tenho que ver que livro eu vou ler. Né? E Jesus vira e fala assim: pessoal, é muito mais que isso. Repensar a sua vida é muito mais do que mudar um hábito ou outro. É você mudar o seu próprio eu. Quando ele fala aqui que você não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, você não se desapega daquilo que você é. Entendam isso. Né? As pessoas na época de Jesus, a família era uma coisa muito interessante, porque
as pessoas eram definidas pela família, né? Jesus, por exemplo, teria o nome, né, de Bar José. Seria Jesus Bar José. Ou seja, seria filho de José. O nome dele seria esse. Eu, por exemplo, seria Bernardo Bar Luiz. Não existia sobrenome. O seu sobrenome era filho e o nome do seu pai. Filho de o nome do seu pai. Então, quando você falava na pessoa, você já falava da família da pessoa. Então, havia uma forte estrutura ali. E é muito interessante, porque uma coisa que as pessoas não pensam é que essa estrutura era uma estrutura que havia uma certa injustiça nessa estrutura. Né? Porque olha bem o que eu falo. Né? Naquela época, as famílias não eram necessariamente famílias como a gente pensa hoje em dia. Né? Então, quando duas pessoas se casavam, não havia necessariamente amor. Aliás, era, ou assim, com alguma frequência, né, o noivo conhecia a noiva no dia do casamento. Né? Com alguma frequência, o noivo já estava acertado do casamento do noivo com a noiva quando eles ainda eram crianças. Às vezes casavam as crianças. Né? A bem da verdade, às vezes havia até uma coisa mais insana ainda, que era assim, seu filho vai nascer? Vai. Se for um homem, ele podia casar com a minha filha, para a gente poder juntar uma família maior. Então, a família, naquela época, principalmente entre os mais poderosos, os casamentos eram literalmente um ponto de comércio. Está entendendo? A bem da verdade, havia até assim uma situação muito doida, porque você tinha uma situação, por exemplo, que era assim: você vai se casar com a minha filha? Vou me casar com a sua filha, assim, mas você me dá quanto de dote? Porque se não pagasse o noivo, não tinha casamento. Né? Então era assim, você dava a filha e dava uma compensação por ele por ter ficado com a sua filha. Né? Isso era algo que falava da dignidade do ser humano. Isso era algo que estava associado ao respeito à mulher. Vocês acham que estava? Não, né? Então, quando Jesus fala, por exemplo, aqui, se você não abandonar essa família que você tem, você não é digno de mim. Ele não está falando contra a família que a gente conhece hoje. Ele está falando contra aquela família daquela época. Nós temos que entender muito bem isso, para a gente entender o que está sendo colocado aqui. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: você tem que se desapegar daquilo que você está acostumado. Então, você, por exemplo, ouviu a vida inteira que farinha pouca, meu pirão primeiro. Você tem que se desapegar disso. Né? Você ouviu a sua vida inteira, quem pariu o Mateus que o embale. Você tem que se desapegar disso. Né? Pau que nasce torto, morre torto. Você tem que se desapegar disso. Ah, Bernardo, você não acha que pau que nasce torto, morre torto? Não. Não. Senão você está dizendo que Jesus não pode mudar a vida de uma pessoa. Você está dizendo que um exemplo real de misericórdia não pode mudar a vida de uma pessoa. Vocês acham realmente isso? Vocês acham realmente, então, que Paulo nunca deixou de ser um assassino? Que Francisco nunca deixou de ser filhinho de papai? Que Inácio de Loyola nunca deixou de ser um galanteador que ficava cantando as moças todas por aí? É isso?
Vocês entendem o que eu estou falando? Né? Então, o que Jesus diz aqui é que você precisa de se desapegar de tudo que existe na sua sociedade, na sua relação com a sociedade, que é deletério, né? Eu nasci assim, vou ser sempre assim, sempre Gabriela. Exatamente. Né? Eu falo, aliás, muito isso. Né? Eu digo que existe a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, né? A gente tem que dizer, as coisas mudam. E a gente tem que assumir a mudança. Eu tenho que virar e dizer assim, olha, eu acho que toda e qualquer pessoa que está na prisão é um safado. Aí eu vou lá e viro. Será que é mesmo? Será que eu posso julgar o meu irmão pelo lugar que ele está? Ou será que eu devo ir lá e ouvir o meu irmão? Entendem isso? Quando você começa a pegar, peraí, que eu vou ouvir o meu irmão, né? Quando eu ouço isso, eu vou ouvir o meu irmão, eu automaticamente já estou entendendo que eu mudei a minha vida. Eu me desapeguei. Eu me desapeguei daquela certeza absoluta da coisa. Né? Eu me desapeguei do preconceito que eu tenho. Né? Entendem isso? Eu tenho que virar e falar assim, eu tenho um conceito da pessoa antes mesmo de eu ver a pessoa. Isso é um preconceito. Isso que significa a palavra preconceito. Você julga a pessoa por uma característica dela e não pelo que ela é. Então, todo preconceito é errado. Todo preconceito é pecado. E nós devemos mudar. Né? As pancadas da vida nos ensinam, infelizmente. Né? Seria tão bom se a gente conseguisse aprender sem ter que passar por isso. Né? Mas a gente ainda pode fazer isso. Né? Eu vivo dizendo, para ver na sua vida e ver quais são os seus preconceitos. Para ver na tua vida quando você não reconhece a dignidade de uma pessoa. Né? Nós estamos, assim, numa situação onde, por exemplo, né, as mulheres estão sendo muito agredidas, são muito atacadas, né? E aí, vira e mexe, as pessoas falam assim, mas ela, né, tava com uma saia curta, né? Eu me lembro quando teve aquele incêndio na Boate Kiss, que morreu um monte de jovens, e eu vi muitas pessoas falando assim, mas o que eles estavam fazendo lá dançando? Ué, vocês queriam que eles estivessem na boate fazendo o quê? Brigando? Entendem? Ah, mas será que tinha que estar dançando? As pessoas têm que se divertir, cada um. Ah, mas eu acho que não é a melhor forma de divertir. Tudo bem, você não acha, mas qual o problema? Havia algo de errado em si em dançar na boate? Não é? A gente tem que parar de prejulgar a todos. Né? Isso é uma opção radical. Isso que eu falo que o evangelho é radical. Eu ponho um ponto na minha vida e falo assim, todo ser humano é digno. Todo ser humano é igualmente digno, independente de quem seja. Né? E depois eu vou mais além. Eu digo que não há nada que retire a dignidade do ser humano. Como assim, Bernardo? Nada. Mas e se o ser humano pecou? Ele continua sendo digno. Mas se o pecado dele é imenso, ele continua sendo digno. Né? A alegria incomoda, fala Fátima. É verdade. A alegria incomoda, né? É verdade. Né?
Aliás, é interessante, sabe, Fátima, eu estava pensando nisso, né? A alegria incomoda, mas tem coisas que deveriam incomodar muito mais e as pessoas não se incomodam, né? Se você vê um grupo de pessoas alegre na rua, rindo e tal, você fala assim, mas por que estão fazendo esse barulho todo? Não respeita os outros. Mas se você olhar para o outro lado da rua, tem um irmão mendigo dormindo ao relento e isso não te incomoda. Pensaram nisso? Quantas vezes vocês não viram isso acontecer, né? As pessoas se revoltam com uma coisa, mas para outra coisa dão até desculpa. Ah, mas sabe o que é? A pessoa não viu, ela não entendeu que era assim, né? Tinha uma doideira que a gente tem às vezes, né? A gente cobra muito de algumas coisas e não cobra nada de outras, né? Ou a gente acha que uma coisa pequenininha é um problema, né? E outras coisas é um absurdo. Crianças brincando incomodam. Triste realidade. É verdade, né? Verdade. Sabe, Maria Alice e Denise já participaram de batizados comigo. Oi, Cadu, paz e bem. Cadu também já participou de batizado comigo. Aliás, eu batizei a Mel, filha dele, né? E eu sempre, quando começo o batismo, eu falo assim, olha, se as crianças quiserem correr pela igreja, quiserem brincar e tal, deixa, não perturbem as crianças, né? E uma vez eu comentei isso. Ô, meu filho, Deus te abençoe, te guarde, proteja e santifique, Cadu. Né? Depois eu vou ligar para você. Sabe, pessoal? E uma vez eu comentei isso com um colega meu, ele falou, Bernardo, você vai deixar a criança correndo pelo batizado afora? Vou. Só vou ficar de olho para ver se ela não vai cair e se machucar. O resto, deixa a criança lá. Qual o problema? Né? Até parece que o problema do mundo é uma criança correndo na igreja, né? Né? Você fala... Gente, cheguei que você fala que coisas pequenas que repercutem como coisas enormes. Mas é exatamente isso que eu estou falando. Reclamam de engolir um mosquito. Eu acho um absurdo engolir um mosquito, mas tragam um elefante. Eu falei isso ontem no Facebook, né? Oi, Torre! Paz e bem. Pessoal, é inacreditável. É inacreditável. Eu vejo, às vezes, as pessoas reclamarem de uma criança brincando na missa. Criança pequena, não estou falando de marmanjo, não. Criança de 3, 4 anos brincando na missa, né? Entendeu? Aí as pessoas reclamam. Mas se tiver uma criança morrendo de fome na porta da igreja, o pessoal passa para lá, né? Tem que ter mais diáconos como você, doutor. Mas tem sim, Carla. Tenho vários amigos diáconos que pensam como eu, né? Que é claro que eu acho que pode haver mais, né? Aliás, eu acho que isso não deveria ser só dos diáconos, não deveria ser de todos nós, né? Todos nós deveríamos olhar e ver uma pessoa uma criança brincando na igreja e nos alegrar, né? A percepção das coisas é subjetiva, depende de N, Z, K variáveis. Exatamente, é subjetiva sim, né? Se você for brigar com as crianças que está brincando, a Denise vai completar, né? Sabe, pessoal, eu acho que é mais que isso, né? Às vezes eu tenho um colega meu, da minha turma de diáconos, que ele fez um terço dos homens, né? Elas tocam zaralho, diz o Torre. Tocam sim, deixa eu tocar, não tem problema nenhum. Mas tem um colega meu que ele fez um terço dos homens, logo que ele foi ordenado diácono. E quando ele começou a fazer o terço dos homens, apareceu lá um homem que ia para lá
para a igreja com camisa assim, de camiseta, bermuda e chinelo. E ele tinha muita dificuldade, ele se enrolava para rezar a Ave Maria. Né? E um belo dia foram algumas pessoas muito piedosas, sabe? Pessoas piedosas lá, falar com ele. Diácono, olha, isso é um absurdo, você tem que corrigir esse homem. Ele mal reza a Ave Maria direito, ele não sabe nem rezar a Ave Maria direito. Sabe qual foi a reação do meu colega? Meu colega falou assim, que bom, ele está rezando. Né? Entendem isso? Brincando nas igrejas, os pais quase não vão à igreja e eles não voltam mais exatamente. Né? Esse é um problema, né? Que venham a mim as criancinhas, fala o Cadu. Né? Como esse colega meu, olha que coisa maravilhosa, ele fez um terço dos homens. Um homem que não tinha nenhuma intimidade de oração, nenhum motivo de oração, assim, não tinha um hábito de vida de oração, foi ao encontro daquele terço rezar, provavelmente com o coração perturbado, doído, ferido, provavelmente precisando de ser recebido, né? Mas as pessoas não se desapegam. Elas estão naquele esquema lá, né? E criticam aquele homem. Graças a Deus, criticaram o homem primeiro com o meu amigo diácono, e não diretamente. E esse colega diácono, esse grande homem, é pequenininho em altura, mas é grande, né? Ele virou e falou assim, que bom, deixa o homem lá, pelo menos ele está rezando, mas ele não sabe rezar direito, algum dia aprende. Não era mais importante que esse homem tivesse vindo para uma vida, começado a mudança na vida dele, do que se ele estava rezando certo ou errado. Sabe, pessoal, a gente tem que se desapegar dessa coisa que a gente fica, né? Sabe, por exemplo, eu vi, tem gente que tem da igreja. Olha, você entrou 3 minutos e 2 segundos atrasado, você não pode comungar. Né? Como se o pão da vida dependesse da hora que você entra na igreja. A graça redentora de Cristo dependesse do momento da sua vida. Se no último instante da sua vida você aceitar que Jesus é Deus e se arrepender sinceramente dos seus pecados, você ganha a vida eterna. Ah, você merece? Não, não merece, mas em um momento algum foi uma questão de merecimento, sempre foi uma questão de amor. E aí a gente tem que entender que quando Jesus está falando aqui sobre cruz, ele não está falando necessariamente sobre sofrimento, mas está falando muito mais de você entender o que é essencial na sua vida. Entender o que é importante quando você trabalha com as pessoas. Quando você cuida das pessoas, né? Aqui na capela tem um rapaz com um problema que a gente ajuda a rezar com ele. E ele fica todo satisfeito. Olha só, pessoal, o que é mais importante? O que é mais importante? Para pensar. Que ele reze certo, ou que a gente veja o que a gente está vendo aqui na fala da Fátima. Esse rapaz tem uma dificuldade, eu acho que eu sei quem é, ele tem um problema cognitivo e ele tem dificuldade de rezar. Essa comunidade acolhe ele e junto com ele reza. Pessoal, cada vez que eles rezam, os anjos do céu tocam um coro. Por quê? Porque mostra quando você se importa com seu irmão. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O amor a Deus tem que refletir no amor ao irmão. E se a gente não fizer isso, né, a gente não se desapega. E se a gente não se desapega dos nossos esquemas estruturados, que nem sempre são esquemas bons, são esquemas decentes, são esquemas corretos. Né? Se o seu esquema não leva você a se aproximar do seu irmão, esse esquema não é bom. Se esse esquema não faz você reconhecer a dignidade do ser humano, esse esquema não é bom.
Se esse esquema que você tem na sua cabeça não te leva a reconhecer que todos somos iguais, ele não é bom. Né? E eu estou me alongando um pouco, mas eu preciso falar de Borromeu, que é o santo de hoje. Um homem que era dedicado aos pobres. Né? É interessante porque ontem foi São Martinho de Lima dedicado aos pobres, hoje é São Borromeu dedicado aos pobres. Entendam bem, são pessoas que doaram a sua vida para aqueles que não mereciam. Porque nunca é merecimento. Eu vou falar isso a minha vida inteira. Não é uma questão de merecimento, é uma questão de amor. E por que eu falo isso? Porque a gente tem isso na vida da gente. Tem aqui uma coisa que fica martelando a gente. Fulano merece que você cuide dele, fulano merece. Eu digo que é o diabinho do merece. Tem um diabinho que fica cutucando o teu ouvido. Fulano não merece que você dê atenção a ele. Fulano é um perdido na vida, ele não merece. Não esquece isso. Pega esse diabinho, dá um peteleco e fala assim, não, todo mundo e pronto. Porque um dia você vai ser amado por Deus mais do que, aliás, um dia não, você é amado por Deus. Então dá um peteleco no demôniozinho do merecimento e fala assim, olha, sai, porque eu sou amado por Deus, eu tenho que amar a todos. Amém? Bom, pessoal, hoje eu me empolguei, falei mais do que devia, tá? Mas acho que era importante eu falar o que eu falei, né? Vale a pena, quem puder, tiver um tempinho, dar um pulo no blog do Gaioso, Diaconia da Palavra, blogspot.com. Vai lá ver o que ele tem para falar para vocês, tá? Vou me despedir deixando a minha bênção. Vou pedir novamente que vocês rezem, tá? A Glória, o pai dela, estão internados no CTI, precisando de oração, é Covid, é grave, precisam da oração de vocês. Tem um grupo de pessoas dando amém, muito obrigado, vocês não sabem como ter vocês aqui do lado da gente, tá? 10 pessoas hoje aqui olhando, muito bom, muito obrigado, pessoal. Rezem pela Glória, pelo Pai da Glória, rezem pelo João Pedro, seminarista, tá? Porque as pessoas precisam, elas precisam da nossa oração, tá? Vou deixar vocês com a minha bênção, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Carlos Borromeu, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Quem puder, fica em casa. Quem não puder, se cuida. Todos vamos usar máscara, tá? Fiquem protegidos, isso vai passar, né? Glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Sigam em paz e que o Senhor vos acompanhe. Até amanhã às 15h30, pessoal. Tchau, tchau.